Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Só Esportes. A minha coluna desta semana terá, infelizmente, que tratar de um tema bastante desagradável, mas que tem se repetido de forma sistemática nas praças esportivas ao longo do mundo, especialmente aqui nos últimos dias no continente sul-americano, que são as práticas discriminatórias feitas por torcedores em face de torcedores das equipes adversárias. Vimos na última semana diversos jogos envolvendo equipes brasileiras em que os torcedores adversários de outra nacionalidade se referiram de forma discriminatória em relação aos torcedores brasileiros. Essa questão precisa urgentemente ser melhor combatida pelas entidades que organizam as competições esportivas. Nesse sentido, vale dizer que a FIFA, quando editou seu novo código disciplinar no ano de 2019, trouxe medidas mais severas para casos desta natureza, inclusive possibilitando ao árbitro da partida, após a adoção de algumas medidas na tentativa de coibir ao longo da partida condutas desta natureza por parte de torcedores, dá ao árbitro inclusive a possibilidade de declarar encerrada aquela partida e o clube cujos torcedores estejam se manifestando desta forma lamentável ser declarado perdedor da partida. Há inclusive possibilidade, em casos mais graves e mais extremos, de exclusão da equipe de determinada competição ou até decretar-se o seu rebaixamento. Esta é a previsão teórica, mas não vimos os tribunais disciplinares da FIFA impor medidas desta natureza para casos bastante graves. Falando aqui sobre o continente sul-americano, o Código Disciplinar da Conmebol, que é do ano de 2020, ele traz, especificamente quando trata desse tópico discriminação, ele traz no seu artigo 17 a possibilidade de punição bastante severa a um jogador ou um oficial de partida que adote esta lamentável conduta em relação a um adversário ou algum oponente. Há a possibilidade da punição, inclusive, envolver a suspensão mínima de 5 partidas de quem agir dessa conduta, ou até a possibilidade de suspensão por um período mínimo de 2 meses. Né? A suspensão é de, no mínimo, 5 partidas também. Mas, infelizmente, esse mesmo artigo 17, ele diz que o Tribunal Disciplinar poderá punir o clube ou a federação cujos torcedores adotarem esse tipo de postura, que foi exatamente o que vimos ao longo dessa última semana, de forma bastante lamentável, repito, mas nesses casos a punição a ser imposta ao clube cujos torcedores adotem essa postura é de imposição de multa tão somente, uma multa de no mínimo $15 mil. Evidentemente que este tipo de punição, principalmente por não ser paga pelo próprio torcedor que assim age, mas sim pela equipe a qual ele está vinculado, não tem a capacidade de inibir novas condutas desta mesma natureza. Portanto, é imperioso que a Conmebol reveja os termos do seu código disciplinar, especialmente neste tópico de condutas discriminatórias praticadas por torcedores e não por jogador ou técnico, membro de comissão técnica, oficiais da partida. Nestes casos, a punição é sim grave, mas quando a conduta é feita pelo torcedor, a punição, ao meu ver, é muito branda e isso não tem a capacidade de inibir condutas reiteradas como temos visto nesses últimos dias. Há que se impor punição ao clube que afete a conduta daquele torcedor, que ele reflita e não haja novamente daquela forma. E somente uma punição disciplinar desportiva severa ao clube poderá potencialmente levar
a uma mudança de hábito nas praças esportivas. E quando me refiro à punição disciplinar desportiva grave a um clube, eu digo desde a possibilidade primeira de interdição da praça esportiva, jogar com portões fechados, perda do mando de uma determinada partida, até a possibilidades mais extremas, como prevista no Código Disciplinar da FIFA, de declarar-se encerrada uma partida com a perda de pontos para aquela equipe, ou, em casos mais graves e extremos, a exclusão de determinada equipe de uma competição por condutas inadmissíveis de seus torcedores. Isso leva a um caminho sensato, pois o próprio Código Disciplinar da Conmebol diz que os clubes são responsáveis de forma objetiva pelas condutas de seus torcedores nas praças esportivas. O grande problema é que a punição prevista no Código Disciplinar para conduta discriminatória de torcedor é tão somente a fixação de uma multa. Isso precisa mudar e, mais do que tudo, as pessoas que frequentam praças esportivas precisam entender o verdadeiro sentido do esporte, que é confraternização, integração entre pessoas, entre povos, e jamais tratar um adversário esportivo como um inimigo da vida privada. Pois bem, lamentavelmente esse é um assunto que se repete, mas precisamos tocar nesse ponto até que medidas concretas sejam tomadas. Pois bem, esta foi a minha coluna desta semana do canal Só Esportes. Você que gostou, deixe seu like, envie seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal Só Esportes. Grande abraço a todos e até a minha próxima coluna. Até lá!